Olá, meu nome é Frederico Fogo. Inscreva-se nesse canal se você quer mais informações sobre segurança contra incêndio. Hoje iremos falar sobre engenharia de incêndio. Então o fogo, é uma reação química. É lógico que todo mundo conhece o fogo. O fogo é algo assim que a gente é familiarizado. Todos os dias a gente precisa do fogo. Se não fosse o fogo, a gente não teria o alimento cozido, frito, assado. Então o fogo é essencial para a nossa vida. Mas é essencial também a gente saber como ele funciona. Quais as suas composições? Como ele começa? Como a gente pode terminar esse ciclo para ele acabar, para extinguir esse fogo? Então quais são os equipamentos? Quais são os tipos de incêndio? Tem diferença? Não tem? Então é isso que a gente vai passar nessa aula. Então o fogo, como a gente acabou de aprender o fogo, que é uma reação química, que ele libera a forma dele é luz e calor, é isso que ele libera. Então ok. E para dar início ao fogo, como pode ocorrer? Como começa isso? Isso é muito importante a gente saber. Então qual é o início do fogo? Quais são as três principais causas? Então vamos lá. As três principais causas do fogo. Então, nós temos as causas naturais. Então, quais são as causas naturais que a gente pode identificar que vai dar início ao fogo? Então, uma delas é o raio. Então, o raio é uma causa natural. Ah, mas o raio está chovendo, com tempestade, sim. Mas ele pode dar início ao fogo. Por quê? A energia despendida dele é muito grande. E dependendo onde atingir esse raio, ele pode dar início ao fogo, certo? Lembrando que causas naturais, o homem não interfere. Isso não tem interferência do homem. Outro tipo. Então nós temos terremotos. Então terremotos é outro tipo de causas naturais que pode ocorrer. No Brasil, nós não temos, graças a Deus não temos isso no Brasil, porém em outros países nós vemos sempre reportagens que terremotos devastam cidades, acabam com vilarejos, e o terremoto é uma das causas, é uma das possíveis causas que pode dar início ao fogo. Então qual outra causa natural que pode dar início ao fogo? Um vulcão. Então o vulcão também pode dar início ao fogo. Então o vulcão também pode dar início ao fogo. Ah, mas no Brasil não tem. Concordo. No Brasil, o vulcão está desativado, não tem, mas em outros países também pode acontecer. Mas por que você está falando isso? Porque a gente tem que conhecer. Então, quais as causas que podem dar início ao fogo? Então, o que mais que pode dar início ao fogo? Outro incidente. Um acidente. Então, um acidente pode dar início ao fogo. Mas que tipo de acidente? Então, fogo acidentais, Então os inícios são acidentais. Então, mas que tipo de fogo pode dar início quando tiver um acidente? Um exemplo, energia elétrica. Então a energia elétrica pode dar início ao fogo. Vamos lá, energia elétrica. Mas por que energia elétrica? Nós vemos sempre, incêndios causados por isso. Um dos incêndios, uma das principais causas de incêndio é a instalação elétrica. Eu tenho até um gráfico sobre isso, falando que instalações elétricas começam vários incêndios no Brasil. Um exemplo. Então, uma escola municipal, tem uma escola municipal aqui próximo da minha cidade, que as professoras estavam no local e esqueceram o ventilador ligado nessa sala, na sexta-feira, e foram embora para casa. Acabou o expediente, foram embora para casa e ficou então ligado esse ventilador. Porém, como a escola é uma escola antiga, como era o local de construção, como eram os materiais utilizados na construção desse prédio? As paredes comuns, alvenaria, porém o forro era de madeira. E uma madeira ressecada, porque fazia anos que já estava instalada aquela madeira no local. E a fiação?
A fiação não estava dimensionada. Por quê? Antigamente o que tinha numa sala de aula? Só a iluminação, não tinha nem ventilador. Hoje em dia, até ar-condicionado tem nas escolas. Mas antigamente não era dessa forma. Então, uma escola antiga, a instalação elétrica não estava dimensionada para colocar mais ventiladores. Instalaram ventiladores na sala de aula. Na sexta-feira, esqueceram o ventilador ligado e foram embora. No domingo de manhã, representantes de uma igreja que ficava ao lado dessa escola foram utilizar a escola para fazer uma parte do catecismo, porque estava fechada a igreja, a parte da igreja. Então, né, por Deus que aconteceu isso. Por quê? Essas pessoas que eram responsáveis adentraram na escola e quando chegaram na escola começaram a sentir cheiro de fumaça. Foram até a sala de aula e verificaram que começou a pegar fogo aonde? No forro de madeira. Mas por quê? Energia elétrica. Mas o que seria energia elétrica? Então deu uma sobrecarga nessa fiação. A fiação não foi dimensionada para isso. Então esquentou a fiação derreteu, madeira ressecada, pegou fogo e estava pegando fogo na escola. Por Deus, esse pessoal foram até o local, acionaram o bombeiro e o bombeiro chegou a tempo para apagar o fogo. Então o fogo não se alastrou, mas poderiam ter perdido a escola inteira. Por quê? Um descuido simplesmente na instalação elétrica mal feita e alguém deixou ligado esse ventilador. Esqueceu. Foi um acidente, não foi de propósito. Ninguém sai de casa para trabalhar e fala assim, não, hoje eu vou tacar fogo na escola. Não faz. 99,9% das pessoas não fazem isso. Elas querem sempre o bem. Então foi um acidente, né, com energia elétrica. Então, uma instalação elétrica mal dimensionada, acontece o quê? Muitos acidentes. Então, qual outro tipo de acidente que pode ocorrer também, né? Que isso daí já seria intervenção humana, que o homem pode acontecer, pode causar. Nós temos o quê? Cigarro. Então, por que o cigarro? O cigarro seria o quê? A bituca. Uma bituca de cigarro. Por quê? Às vezes a pessoa que fuma, não por maldade, acaba pegando e jogando em algum lugar essa bituca de cigarro. E essa bituca de cigarro pode dar início a um incêndio. E se a pessoa não tiver como apagar, não estiver preparada, pode ocasionar um problema ainda maior. Então eu vou contar uma experiência para vocês, que aconteceu comigo. Eu estava numa empresa, e nessa empresa eu estava conversando com o proprietário sobre a implantação da brigada de incêndio. No caso, a gente ia fazer uma instrução de brigada de incêndio e fazer uma manutenção no sistema dessa empresa. Enquanto eu estava conversando com esse proprietário da edificação, era um local próximo, era vidros, né, uma parede de vidro na frente, era vidros, fechamento. E enquanto a gente estava conversando, a gente viu uma bola de fogo passando pelo vidro e caindo próximo do carro. Porém, onde caiu essa bola de fogo? Essa bola de fogo caiu bem na direção do portão social da empresa. E eu analisando um pouco tempo depois, o que eu pensei? Se eu tivesse chegado 10 minutos depois, aquela bola de fogo poderia ter caído na minha cabeça. Ou poderia ter caído na cabeça de qualquer outra pessoa que estivesse passando por ali. Então o que a gente fez? A gente verificou aquela bola de fogo. O proprietário da empresa saiu desesperado para pegar um extintor. Ele pegou o extintor e foi apagar o fogo. Porém, ele não sabia nem tirar o lacre. Ele queria apagar o fogo sem retirar o lacre. E nisso, eu estava do lado dele, eu ajudei, retirei o lacre do extintor e apagamos aquele fogo. Verificamos que era o quê nesse local? Era uma lata plástica com líquido inflamável. Então subimos no pavimento superior, pois tinha mais 2 pavimentos sobre esse escritório, e fomos averiguar o que tinha acontecido. Quando chegamos nesse local, um dos pintores falou o quê? Que ele estava pintando, e ele estava fumando no local, e quando ele foi descartar então a bituca de cigarro dele, ele jogou numa lata. Só que aquela lata estava sendo utilizada para quê? Para dissolver uma tinta esmalte, e uma tinta esmalte altamente inflamável. No momento, o que aconteceu? Aquela tinta pegou fogo, a lata começou a derreter e o
pintor então abriu a janela da edificação e simplesmente jogou para baixo. Então, esse fogo quase iniciou, né, um acidente. Por quê? Porque no descarte da bituca de cigarro, ele não prestou atenção. Então são indícios, são coisas que podem acontecer no nosso dia a dia. E que às vezes a gente não está preparado ou não presta atenção para isso. Qual outro tipo de acidente que pode ocorrer, né? Então, qual outro exemplo a gente pode dar? Um veículo. Então, um veículo também pode ocorrer. Então, um veículo desgovernado pode bater num transformador de energia elétrica, um exemplo de uma rua, e pode cair em cima de uma empresa, em cima de um caminhão. Então, pode acontecer também. Então, são casos que podem ocorrer. Ah, mas é difícil. Sim, ainda bem que é difícil. Porém, o que a gente precisa saber é como controlar isso. E saber que o acidente pode ocorrer. Sabendo que o acidente pode ocorrer, a gente tem que utilizar nossas ferramentas para poder apagar o fogo. Então, e essa é a importância também de saber, né, o porquê saber o fogo, como ele funciona. Para saber o quê? Como apagá-lo. Então, quais outros tipos de acidentes que nós podemos elencar aqui? Então, qual outro tipo de acidente pode ocorrer? Uma chama exposta, um exemplo. Uma chama exposta ou uma faísca pode ocasionar um incêndio. Então, vamos pôr uma faísca. Um exemplo de uma faísca. Mas o que seria uma faísca? Uma ferramenta. Um exemplo, está utilizando uma ferramenta, uma esmerilhadeira, né? Uma lixadeira, como a gente fala. Essa faísca pode dar início ao fogo. Tamanha a temperatura que ela sai. Se você tiver uma lata aberta de um líquido inflamável, pode acontecer. Então essa faísca vai cair sobre esse líquido inflamável e vai acender o fogo. Se a pessoa não tomar cuidado, vai derramar esse líquido inflamável e vai espalhar no ambiente essa chama. Então por isso é importante saber que acidentes podem ocorrer e tomar cuidado sempre. Então qual outro tipo também, né, de fogo que pode acontecer? O incêndio criminoso. Então, vamos lá. Então, o incêndio criminoso. E quando ele é motivado, esse incêndio criminoso? Na maioria dos casos, por vingança. Então, a vingança é um fator que acaba fazendo com que o autor do fogo, né, o autor desse crime, vai lá e prejudique alguém. Então, normalmente é a vingança esse fator que faz com que alguém vá lá e prejudique outra pessoa. Né? Taca fogo numa empresa, num carro, numa residência, enfim. Né? Né, ainda bem que é uma das coisas que acontece menos, que é o caso do início do fogo ser um início criminoso. Se você gostou, se inscreva no nosso canal. Iremos apresentar sempre vídeos novos sobre engenharia de incêndio.